Como visto, essa fase de processamento e geração do microprocessador MicroBlaze ela é demorada, porque o ISE ele tem que gerar o circuito inteiro de um microprocessador, que envolve os subcircuitos internos do microprocessador e o circuito de interligação entre esses subcircuitos, que seria o barramento inteiro do microprocessador, além das ligações externas para os circuitos, para os pinos dos circuitos externos do microprocessador. Ele se encontra aqui dentro do projeto, com essa luz sinalizado daí por esse ícone dessa luz que simboliza o Intellectual Property Core da Xilinx. Aqui embaixo a gente visualiza daí o modelo funcional dele e o modelo de instanciação para ser inserido como arquivo ou dentro de um arquivo VHDL. Vou fechar esses arquivos que eu tenho fora do projeto aqui. Então o modelo funcional dele está aqui. Como ele foi obtido da biblioteca do VHDL, aqui eu coloquei da forma de geração em VHDL. Então aqui está obtido via VHDL. E ele é na forma do IP-Core da biblioteca da Xilinx, na forma do IP-Core gerado automaticamente. Eu só tenho acesso a ele na forma pré-compilada, ou seja, ao cabeçalho das entradas e saídas da entidade dele e dos circuitos componentes dele, ou seja, do cabeçalho dos circuitos componentes dele, da entidade dos circuitos componentes dele, da entidade desse circuito microprocessador aqui do MicroBlaze. A instanciação dele também é a mesma coisa, eu só tenho acesso ao cabeçalho da instanciação dele, ou seja, as entradas e saídas, os ports de entrada e saída dele, aqui. E são justamente os ports de entrada e saída aos pinos do microprocessador, ao bloco que eu criei, que eu configurei. Estão aqui o clock reset aos pinos de recepção e transmissão da UART e aos pinos de entrada e saída de propósito geral. Ele criou automaticamente interrupção que não vai ser utilizado, então se eu quiser eu já posso retirar esses pinos de interrupção. Estão aqui, prontos para serem utilizados no arquivo em VHDL, que seria o de nível mais alto que eu tenho que criar depois no meu circuito principal, ali para o meu projeto. Então o próximo passo para o projeto aqui é a criação no circuito em VHDL, que vai ser o circuito de módulo mais alto. Como eu vou utilizar já o MicroBlaze, eu posso copiar o modelo da instanciação do MicroBlaze. Eu acabei me confundindo. Então o circuito aqui
será o circuito principal, eu já posso copiar no modelo de instanciação aqui os ports do Microblaze que já foram criados automaticamente, que eu vou utilizar. Posso passar para a entidade do meu circuito principal aqui. Na arquitetura dele, eu vou utilizar o circuito componente do microprocessador. E já coloco também a instanciação dentro da arquitetura desse circuito principal. Lembrando aqui que o nome da instanciação é o mesmo que eu coloquei aqui anteriormente, que é o MCS_0. Aproveito e salvo aqui o circuito já novamente. Os sinais que eu tenho seriam esses daqui do arquivo UCF para cá. Então já pego e passo o arquivo UCF para ele. Se quiser eu posso abrir o arquivo Nexus 3 Master UCF. Posso salvar ele com outro nome aqui para não haver a confusão e não ter que repetir ele ou retirar ele do outro circuito. Então vou salvar ele com o nome do circuito do microprocessador, MicroP. microp.cf. E já retiro aqui os pinos que eu vou utilizar do comentário. Lembrando que agora eu estou utilizando também o ART. O ART tem esses nomes aqui, ó, RSRX e RSTX. Pronto, aqui. Já posso salvar esse arquivo aqui também e adicioná-lo já ao arquivo do meu circuito do microprocessador e passar ele a ser o módulo de mais alto nível, top module. Pronto, agora eu modifico a pinagem aqui, verifico a pinagem correta. RSRX seria para recepção da UART e RSTX para a transmissão. Aqui eu modifico RSRX. GPO1, lembrando que eu utilizei para o display de 7 segmentos. Então seriam para o SEG ou os LEDs. Então o SEG, incluindo o 7.
GPO2, os anodos. GPO3, os LEDs. GPU1, as chaves. GPU2, os botões. As interrupções não irei utilizar. Mando essa última linha aqui, eu não tenho ponto e vírgula. Retiro as interrupções aqui. E associo aqui novamente Agora surgiu aqui um porém imprevisto, que o reset ele precisa e é necessário haver uma entrada de reset para o microprocessador. Ele vai precisar de um reset. Por que que ele necessita de um reset? Todo microprocessador ele precisa de um reset, porque caso ele caia em um laço infinito dentro da programação dele, ele necessita de um botão, ou caso ocorra algum problema na programação dele ou no hardware dele, ele precisa do botão para retornar ao início da programação dele ou retornar ao início da memória de programação dele, memória do programa dele. Então teria que ser reservado um botão para reset do microprocessador do Microblaze. Esse botão não foi reservado. Deveria ter sido reservado um desses botões aqui, dos 5 botões. Não há problema aqui, porque a gente pode modificar novamente a configuração do Microblaze outra vez. Como a gente pode fazer isso? Nós podemos pegar um desses 5 botões aqui e reservar ele para o reset. Por exemplo, o botão 0, que seria o botão do meio, reservar ele para um reset. Então, para isso, a gente volta à configuração aqui do microcontrolador. Deixa eu salvar tudo aqui anteriormente. Clicamos 2 vezes aqui no IPcore, que foi gerado, para que ele abra novamente o assistente de configuração do Microblaze. Está aqui. Aí novamente, a gente aproveita para conferir o nome de instanciação dele, MCS_0. Vamos ver se ele está ok, MCS_0. Tá ok. Aí verificamos aqui o GPI, o reset foi colocado ali. O GPI, número de bits 5.
Vamos colocar ele em 4. Colocar novamente o Generate. Então assim nós modificamos o hardware novamente desse microprocessador. Então outra vantagem da lógica reconfigurável é essa, modificação simples aqui. Ele vai gerar novamente, passar por aquele processo de geração novamente do hardware do Microblaze. E aqui eu aproveito para modificar a pinagem da arquitetura no projeto, nesse arquivo VHDL do circuito. Então ficou 4 down to 0, agora ele ficaria 4 down to 1, que eu vou utilizar o BTN 0. O reset aqui eu posso utilizar com esse mesmo nome, me modificar no arquivo UCF, só que eu vou deixar lá como BTN 0. Pronto, daí eu só retiro a sinal de menor e maior lá no BTN 0. E aqui eu deixo atribuído como BTN 0 no arquivo UCF. Então aqui eu tiro o sinal de menor e maior e salvo. E aguardo a geração do arquivo do microprocessador novamente ou do core do Microblaze. Retorno ao meu arquivo do microprocessador aqui. Aproveito para verificar qual é a geração dele novamente. Torno para cá. Finalizada a geração, verifico as mudanças respectivas aqui no código do circuito de nível mais alto, top level. Aí está ok, BTN 0. Só uma coisa que foi trocado: Architectural Behavior, Entity Micro P, componente, ele foi trocado aqui com a entidade. Então daqui a pouco eu vou corrigir, é só trocar aqui o port com o outro. Que foi trocado, a instanciação está correta, então eu troquei aqui o port com a entidade do port com a da arquitetura mesmo do circuito principal, né? Então trocar de lugar esse com o de baixo. Aí no arquivo CF aqui, o BTN0 vai servir agora, que seria o botão do meio, vai servir para o reset do microprocessador. Então ele tinha outra função em VHDL para calculadora básica, agora vai servir para o reset. Após isso daí, deixa eu ver aqui no port, é o BTN 0, seria relacionado então ao reset. Deixa eu passar as correções. Efetuadas as correções aqui, observando o seguinte, que no componente do microprocessador, na chamada ao componente no cabeçalho dele, eu tenho aqui a interrupção do general port em input 1 e 2. E aqui no port map, no mapeamento dos ports, eu não tenho eles aqui, mas os ports eu estou mapeando direto aqui um por um. Então não tenho eles listados aqui, porque eu estou mapeando eles um por um aqui pela designação de cada um deles. Aqui, ou seja, por essas flechas de designação de cada um deles para a pinagem do circuito principal aqui em cima. Estou declarando cada entrada e saída de cada um deles para as entradas e saídas do circuito principal aqui de cima. Então não coloquei o GPI Interrupt ligado a nada do circuito principal aqui de cima. Se eu não deixasse isso daqui, deixasse na ordem,
Aí eu estaria ligando algumas saídas aqui ao GPI Interrupt aqui. O GPI Interrupt 2 e o GPI 2 eu não estaria ligando a nada. Por quê? Porque estaria faltando duas ligações aqui se eu colocasse somente as entradas e saídas dos portos do circuito principal aqui, ó. Esses pinos aqui do circuito principal aqui na ordem, entre parênteses. Então aqui eu estou mapeando direto as entradas e saídas do circuito componente com o circuito principal. Então eu estou fazendo um mapeamento aqui de outra forma, dessa forma direta aqui, com o sinal de igual e o sinal de maior, ou seja, por essa flecha aqui de designação direta do mapeamento. Então por isso não tem problema aqui, eu estou deixando desligado daí essas entradas aqui das interrupções. Então com isso não há problema aqui, eu deixo no cabeçalho elas declaradas, né? O GPI Interrupt, o GPI 1 Interrupt e o GPI 2 Interrupt. Mas aqui no mapeamento deles eu não deixo ligado em nada. Feito isso, eu salvo aqui e passo somente para a sintetização, processo de sintetização. Então só rodo esse processo aqui na compilação e sintetização. E verifico daí se não há nenhum erro nesse processo de sintetização, mas é somente esse processo aqui para geração do Microblaze no ISE Design Suite. Ocorreu um erro ali, vamos verificar o que houve. Tá ali, GPI 2, que provavelmente é aqui. Eu não designei para cá, né? Realmente eu não havia colocado ali. GPI 2 BTN. Deixa eu verificar o BTN 0. Da 4 da Alt 1. Espero que seja somente esse erro. Novamente vou rodar somente sintetização RAM. Agora sim, ele rodou, só apresentou um warning. Ok, somente com warning. Agora o próximo passo, eu vou ter que inserir uma cláusula aqui embaixo. Eu posso fechar essa janela aqui dos warnings e dos errors. Eu venho aqui no menu View e abro a janela do TCL Console, do To Command Language, que é o TCL Console, essa janela aqui embaixo. E vou digitar o seguinte comando ali embaixo. Esse comando aqui, source espaço hipercore underline dir barra microblaze underline mcs underline setup.tcl. Esse é um comando do TCL, do ISE Design Suite, para ele definir esse diretório aqui para executar uma série de comandos interpretados para diretórios de configuração da memória do Microblaze, conforme minha definição para a customização da memória do Microblaze, para a memória de programa do Microblaze. Então, retornando aqui no ISE Design Suite, o comando que eu digito aqui na linha de comando TCL, aqui embaixo, logo abaixo na linha que tem um sinal de comando ali, é o comando source
aí espaço IP core underline dir barra invertida microblaze underline mcs underline setup.tcl e dou um enter para ele ser executado. Aí ele tem que me dar essa informação aqui, ó, microblaze underline mcs setup dois pontos found one microblaze mcs core microblaze underline mcs setup dois pontos added entre aspas traço bm option for microproc.bmm to ngbuild command line options microblaze mcs setup done. Quer dizer, ele encontrou realmente um núcleo ou um core para o microblaze mcs microprocessor ou microcontroller setup core. Aí ele adicionou uma opção para o ngbuild, quer dizer que é para compilação do código para o microprocessador, para o microblaze, para ele compilar daí esse outro arquivo microproc bmm. Esse seria um arquivo de diretórios para o Base Memory Map, ou mapeamento para a memória base do microprocessador microblaze. Esse mapeamento da memória base seriam os diretórios que contêm o endereçamento básico da memória do microblaze. Aí isso é fundamental, que vai dar o endereçamento que o microblaze tem que ter para os periféricos que ele vai ter, que eu configurei, né, que a gente configura para o microblaze. Então, por exemplo, essas entradas seriais aqui, que seria o ART, a comunicação serial, ele vai ter que ter um endereço dentro da memória do microblaze em que ele vai receber os dados para essa comunicação aqui, que pode ser efetuada, por exemplo, com o computador. Então ele tem que receber esses dados pelos pinos que foram configurados aqui do FPGA, e esses dados são recebidos como? Na forma de 8 bits, ou seja, 1 byte. Os dados que o FPGA ou o microblaze agora vai enviar e vai receber, eles têm que estar armazenados em algum lugar. Então eles vão ser armazenados em 8 bits, na forma de 8 bits. Eles têm uma área na memória de 32 bits, porque o microblaze é um microprocessador de arquitetura de 32 bits dentro da memória desse microblaze. Então isso na configuração aqui desse core, desse P-core aqui, já ficou estabelecido como isso. Aí tem uma área da memória que ficou definida por esse arquivo aqui, BMM, esse arquivo que define isso, para esse periférico aqui, para esses pinos aqui, assim como para os outros periféricos também, para os pinos, para os LEDs, para os displays de 7 segmentos, para os anodos dos displays de 7 segmentos, para os botões, para as chaves e assim por diante, para tudo que eu criei. Para o que eu não criei, ele, é claro, não definiu. Os 8 KB de memória também, para além dos 8 KB de memória, ele não definiu. Então, se eu quiser criar ou acessar mais além disso, ele vai apresentar um erro. Então, não apresenta mais além disso daí.